Ele pode não ser assim tão lembrado como alguns vilões da Marvel, como por exemplo o Ultron ou até mesmo o Thanos. Mas acreditem se quiserem que ele já atrapalhou imensas vidas dos heróis da editora e sim, eu estou a falar dele, o Mephisto. Então peguem nas vossas cruzes porque hoje eu vou-vos falar da história completa do demónio Mephisto. The toll on the loved ones. Johnny, what if I could help your dad? Olá Marvetes, eu sou o Natic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, tal como eu vos acabei de dizer, eu vou-vos falar da história completa acerca do Mephisto, sendo que ele é um dos vilões, digamos, mais poderosos dentro das BDs da Marvel. Mas para vocês conseguirem derrotar o Mephisto, o que vocês precisam de fazer é deixarem o vosso like, subscreverem-se com o sininho ativado, porque sempre que vocês fazem isso, vocês irão ter mais poder para derrotar assim o demónio Mephisto. Então sem mais demoras, vamos avançar para o vídeo. O Mephisto foi criado pelo Stan Lee e por John Buscema e fez a sua estreia nas BDs da Marvel em dezembro de 1968, na terceira edição da revista do Surfista Prateado. E ele foi baseado num demónio presente da lenda alemã de Fausto chamado Mefistófeles. O vilão foi originalmente apresentado como um inimigo recorrente e perpétuo do Surfista Prateado. No entanto, ele tornou-se adversário de outros heróis da Marvel, como por exemplo o Thor e o Motoqueiro Fantasma, e envolveu-se em histórias importantes dentro da editora. Até hoje, as origens do Mephisto, para além de serem confusas, também não são assim tão claras. Mas o demónio afirma ter sido criado, assim como outros da sua espécie, depois de um ser supremo ter se suicidado, e nisso resultou na criação do universo Marvel nas BDs, tal como as Joias do Infinito, que naquela altura eram chamadas de gemas. Mephisto diz ser o governante de uma dimensão na qual ele chama de inferno, apesar de não se tratar do inferno propriamente dito, citado no cristianismo. Mas no fundo, ele usa o termo como forma de explorar o medo que os humanos possuem pelo local. Por ter existido desde os inícios dos tempos, o Mephisto sempre influenciou e participou de diversos eventos ao longo da história da humanidade. Na sua primeira aparição nas BDs da Marvel, o Mephisto tentou apoderar-se da alma nobre de Nur-Inrad, mais conhecido por Surfista Prateado. E para isso, ele sequestrou Shalla-Bal, que foi o primeiro grande amor de Nur-Inrad. Então o Surfista Prateado foi à dimensão do Mephisto resgatar Shala e aí o vilão tentou apoderar-se da alma do herói. No entanto, o processo teve o efeito oposto, sendo que o Mephisto notou logo que a pureza e a bondade do herói começaram a influenciar a sua mente, sendo que ele próprio admitiu a sua derrota e libertou tanto o Surfista Prateado como Shala. Depois disso, Mephisto voltou a atormentar outra vez o Surfista Prateado, que tal como no seu primeiro encontro entre eles, o vilão saiu sem conseguir o que queria e foi a partir daí que ele também começou a atrapalhar a vida de outros heróis. Sendo que o primeiro desses heróis foi nada mais nada menos que o asgardiano Thor, que naquela ocasião estava preso ao corpo do Loki e consequentemente foi banido para a dimensão governada pelo Mephisto. Então Lady Sif e os três guerreiros tiveram de ir até ao local para os resgatar. O Mephisto também tentou apoderar-se
da alma de Cynthia Von Doom, sendo que ela é a mãe do Victor Von Doom, mais conhecido por Doutor Destino. Então ela fez um acordo com o vilão para matar um grupo de homens que a perseguiam, mas no processo também tirou as vidas das crianças que moravam naquele mesmo local. Horrorizada com o que fez, Cynthia suicidou-se e em seguida a sua alma foi para a dimensão do Mephisto, onde seria torturada por toda a eternidade. No entanto, o Doutor Estranho conseguiu libertá-la do local e ela pôde ir finalmente para o paraíso. Outro herói que também sofreu pelas mãos do Mephisto foi o Motoqueiro Fantasma. E sim, o Motoqueiro Fantasma nas BDs tem diversas versões, mas a que eu vou falar aqui é a versão do Johnny Blaze, que até tivemos um filme em 2005, se não estou em erro, do Motoqueiro Fantasma interpretado pelo Nicolas Cage, sendo o Johnny Blaze das BDs. Então, ele acreditando em Satanás, Johnny Blaze fez um pacto com o demónio para salvar a vida do seu padrasto, chamado Crash Simpson, que iria morrer de cancro e em troca ele daria a sua alma. O acordo deu certo, mas Mephisto fez o padrasto do herói morrer por conta dos ferimentos decorrentes de um acidente grave. No entanto, Johnny foi salvo de ter a sua alma levada pelo Mephisto graças a Roxanne Simpson, que era filha de Crash Simpson. Ainda assim, o vilão fez com que o demónio Zarathos apoderasse do corpo de Johnny, o que o fez transformar-se no Motoqueiro Fantasma. Wanda Maximoff usou os seus poderes de manipulação da realidade para criar os seus filhos Billy e Tommy. No entanto, mal ela sabia que ela tinha usado fragmentos da alma do próprio Mephisto. Após algum tempo, as almas dos dois gêmeos foram absorvidos por ele e Wanda sofreu tanto ao ponto da sua mentora Agatha Harkness apagar as suas memórias para aliviar o sofrimento da heroína. Eventualmente, os dois gêmeos renasceram em outros corpos, transformando-se nos heróis Icano e Celery. Uma história bastante polémica envolvida pelo Mephisto foi no arco One More Day do Homem-Aranha. Após a Tia May ter sido ferida por um criminoso e ter ficado em estado grave, ele aproximou-se de Peter Parker e propôs um acordo que seria: ele salvaria a Tia May da morte certa e mais ninguém saberia da sua identidade real, pois nos acontecimentos de guerra civil ele teria revelado a sua identidade. No entanto, Peter teria de abrir mão do seu casamento com Mary Jane. Então os dois esqueceriam-se do seu matrimónio e nem teriam mais lembranças do passado que tiveram juntos. Sem outra escolha, o casal aceitou a proposta. Esta história ficou bastante conhecida pelo lado negativo, pois tanto os fãs como os críticos criticaram bastante o enredo desse arco. Esses são apenas alguns dos heróis que o Mephisto atrapalhou, sendo que ainda existe mais, como por exemplo Demolidor, Doutor Estranho, Nighthawk, Beyonder, Pantera Negra, Harpia e o Noturno. Por ser um demónio, o vilão tem poderes e habilidades importantes, sendo força, velocidade, resistência e durabilidade sobre-humana, imortalidade, manipulação mágica, acordos místicos, na qual ele gosta de fazer esses acordos com outras pessoas e muitas das vezes ele pede a alma dessa mesma pessoa em troca de algo, mudança de forma, manipulação da realidade, capacidade de prender pessoas na realidade criada por ele, imunidade ao olhar da penitência, é um excelente estrategista, é um ótimo mentiroso e manipulador e tem grande conhecimento do ocultismo. Apesar dos seus grandes poderes, o vilão possui algumas fraquezas, sendo que ele só pode subjugar uma pessoa caso elas aceitem submeter-se a ele
Além disso, a sua própria realidade não é permanente e os poderes dele diminuem aos poucos se ele acabar por ficar muito tempo fora da sua realidade. Então é isto tudo, Marvetes. Espero que vocês tenham gostado desta história completa do demónio Mephisto dentro das bandas desenhadas. Qual será a próxima história completa que vocês gostariam de ver aqui? Pode ser personagem de jogo, personagem de anime, da DC, da Marvel, de personagens de filmes de terror. O que é que vocês querem? Comentem aqui em baixo. Mas não se esqueçam, não saiam deste vídeo sem antes deixarem o vosso like, subscreverem-se e ativarem o sininho das notificações para assim não perderem notificação de quando irá sair o próximo vídeo de história completa aqui no canal. Então é isso tudo, Marvetes, abraços e até para a semana.